Olá pessoal, hoje eu vou dar continuidade à via dos órgãos dos sentidos, que são as vias aferentes especiais. Vou comentar com vocês sobre a via gustativa, que vai dar o órgão do sentido que é o paladar. Então, só para adiantar um pouco, para vocês, a gente tem 4 gostos básicos que são reconhecidos claramente por alimentos, tá? Que é o salgado, por exemplo, representado pelo sal, o doce pelo açúcar, então o chocolate, o amargo pelo café, o azedo pelo vinagre. Mas e o quinto gosto, que esse aqui é o chamado de umami, tá? Esse umami, tá? Ele está representado em alimentos ricos em glutamato, mas nós vamos descrever mais para frente de acordo com a aula. Então, aqui nós vamos falar sobre a via da gustação. Antes de a gente falar da via da gustação, vou falar para vocês que a gente tem receptores para gostos nos canalículos gustatórios, nas línguas, nas papilas circunvaladas e fujiforme, no palato mole, na parte oral da faringe e também na epiglote. São cerca de 2.000 canalículos gustatórios que reduzem, que podem ser reduzidos de acordo com a idade. Então aqui a gente tem a língua, tá? Então aqui a gente tem o sulco terminal, que vai dividir em parte da raiz, corpo e ápice da língua, as papilas fungiformes, folhadas, as circunvaladas. Aqui nós temos a tonsila lingual, aqui a tonsila palatina, aqui é o arco palato grosso, o arco palato faringe posteriormente, que popularmente isso daqui é conhecido como amígdalas. Aqui nós temos a epiglote. Então, dentro das papilas gustativas, existe quase 2.000 canalículos gustatórios. E aqui, de uma forma empilhada, colocou-se aqui a papila circunvalada, e aqui a gente realizou um corte histológico para colocar, um corte histológico para a gente poder ver as estruturas com maior clareza. Então aqui a gente vê o tecido conjuntivo, as fibras do nervo craniano, aqui a gente tem o epitélio escamoso estratificado da língua, o polo gustativo, as células epiteliais gustativas e as células basais, por exemplo. Eu vou detalhar isso no próximo slide, só para poder ficar claro, tá? Isso a gente tem que ver em técnicas específicas, como a na histologia, na microscopia eletrônica de varredura, transmissão, enfim. A gustação, nós temos os canalículos ou botões gustatórios, que são estruturas em forma de barril, são distribuídos no epitélio da língua, tá? E são compostos por células receptoras neuroepiteliais e de sustentação e basilares. As células receptoras, o ápice com microvírus, aumento da superfície receptora, que se projeta para o interior do poro gustatório. Cada canalículo tem de 4 a 20 células receptoras que são estimuladas por substância de solução. As células de sustentação são dispostas ao redor das células receptoras na periferia do canalículo, em função isolante e secretória. E as células basilares, na base do canalículo, repõem o estoque das células receptoras. Aqui no slide nós temos o nervo, a célula basilar, a célula receptora, a célula de sustentação. Eu li para vocês, descrevi para vocês cada uma delas. Lembrando que isso é apenas uma curiosidade que vocês verão com maior clareza na disciplina de histologia. E chegando no nosso assunto propriamente dito, de como a gente consegue distinguir aí o sabor dos alimentos. Lembrando que o olfato e o paladar andam juntos. Os dois órgãos dos sentidos, tanto o paladar como o olfato, funcionam juntos. É difícil desmembrar uma coisa da outra,
tá? A única coisa que o olfato, vamos dizer assim, é um sistema nervoso, uma via mais primitiva, porque ele é alocórtex, ele não tem um núcleo relé, como a gente comentou na via de olfato. Ele tem duas escalas de neurônio 1 e 2, depois já vai diretamente para o córtex. Já na gustação, nós conseguimos, né, discernir com clareza os sabores dos nossos alimentos, quer dizer, pelo menos o doce, o salgado, o amargo, enfim, a gente consegue discernir o sabor, enquanto que o olfato está muito ligado o que a gente já sentiu, o que a gente já conhece, o que foi armazenado nas nossas memórias, na nossa memória. Bem, então como que funciona isso, tá? A condição da sensibilidade. Então aqui a gente tem as funiformes, aqui temos as foliadas, as circunvaladas, aqui nós temos as tonsilas linguais, epiglótica e posteriormente. Então, na parte anterior aqui da língua, tá, os 2/3 anteriores da língua é feito pelo nervo facial, que é esse aqui, ó, sétimo par. Já no terço posterior da língua é feito pelo nervo glossofaríngeo, tá? E na epiglote e na parte inferior da faringe é feito pelo nervo vago. Aí, esses nervos vão conter fibras periféricas dos neurônios sensitivos que vão estar localizados em gânglios geniculado e inferiores. Os prolongamentos centrais desses neurônios sensitivos vão projetar para a parte superior do núcleo solitário do bulbo no tronco encefálico, que é aqui. Então aqui, pessoal, vai ocorrer a segunda conexão de neurônio. Aí os neurônios, né, do núcleo do trato solitário vão projetar no tálamo, tá? No núcleo ventro-póstero-medial, que posteriormente vai emergir as suas fibras, tá? Na área parária cortical, no córtex gustatório, na ínsula, que é representado pela área 43. Então, pela área 43 de Brodmann. Então, dá para perceber que ele é uma via mais aprimorada do que do olfato. Embora, como eu disse para vocês, as duas coisas andam juntas, tanto o olfato quanto o paladar. Tanto é que quando, por exemplo, quando a gente está resfriado, por exemplo, o que a gente perde? Perde o olfato, né? E também, aí com a história da Covid, o que acontece? Perde o olfato, não é? Então, se o olfato está ligado ao paladar, sem o cheiro, por exemplo, cheiro de um café, tal, não vai ter a estimulação devida, né, para esses receptores. Bem, a gustação, tá, primária. Então nós temos os sabores, como eu coloquei lá no primeiro slide de vocês. Então a gente tem condições de discernir, né? Aqui eu coloquei, tem vários artigos de anatomia humana, várias fotos na internet também, que vocês podem acessar e ver a área de distribuição aí dos sabores dos alimentos. Então, por exemplo, amargo, por exemplo, jiló é amargo, né? Então fica na parte posterior da língua. Azedo, limão, uma fruta, uma laranja azeda, uma salada com excesso de vinagre, por exemplo, aqui onde se localiza a parte da acidez. O salgado, tá? A região do salgado. E nós temos uma região aqui que é doce, tá? E uma região chamada de umami, tá? Então, considerado aí pelos japoneses, tá? Que é a área dos alimentos que é considerado gostoso, delicioso, né? Então, para a gente poder conhecer
os alimentos que são ricos em umami, né? Então, são o queijo parmesão, por exemplo, tomates, cogumelos e carnes. E esses alimentos, tá? Eles são ricos em aminoácidos como glutamato e nucleotídeos como o guanilato e inosinato. E as três principais substâncias responsáveis, né, que são as três principais substâncias responsáveis aí pelo umami, tá? Que é considerado aí essa característica, mas uma área peculiar, né, que a gente pode falar de gostoso, delicioso. Mas, né, se vocês quiserem facilitar ainda mais essa percepção do umami, coloquem uma mesma preparação pelo menos 2 desses alimentos e acrescente em sua macarronada um pouco de queijo parmesão, ou então opte por uma boa feijoada. Você vai conseguir sentir a sensação de continuidade do paladar gerada pelo gosto do umami. Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, seus comentários. Até a próxima.